Uma boa noite a vocês que vieram para esse culto, onde especialmente nós lembramos no dia de amanhã, o terceiro domingo da época da Quaresma. Então eu saúdo vocês nesse culto que nós realizamos essa noite em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de saudar todos os presentes nessa noite com a palavra bíblica que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus, que nós devemos vir a Ele, como nós estivermos. E certamente muitos de nós nessa noite se sentem cansados e sobrecarregados. É um sábado. Tomara que alguns de nós hoje já puderam descansar um pouco. E que talvez quem não conseguiu ainda hoje, que faça isso amanhã. Isso é muito importante, que nós descansemos. Não é à toa que a própria palavra de Deus, um dos mandamentos que nós lá encontramos, e que Deus coloca esse mandamento em sua palavra, é o descanso. E é interessante que o descanso é algo que Deus coloca como um mandamento para o povo de Israel, para que o povo não mais se sujeitasse à vida na escravidão, a vida que viviam antes no Egito, e que era uma vida de escravidão. O povo de Israel é liberto do Egito, e quando recebe a lei de Deus, essa lei, muitas vezes para nós a palavra lei é uma palavra difícil, porque tudo aquilo que é lei nós somos obrigados a fazer, mas Deus sabe que nós precisamos disso. E para que o povo não voltasse a viver aquele tipo de vida de escravidão que viviam antes no Egito, uma das leis que existem lá é descansarmos. Lembra-te do dia de descanso. Mas na verdade descanso mesmo, descanso para a nossa vida, descanso para o nosso coração, descanso para as nossas almas, ou como no livro, na carta aos Hebreus, depois fala muito de entrar no descanso de Deus. Nesse descanso nós entramos quando nós aceitamos o convite de Jesus, de ir a Ele. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É com essa palavra que gostaria de saudá-los nessa noite, e que nós possamos receber do Senhor Jesus, vir a Ele e sairmos daqui diferentes de como aqui chegamos. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Quem puder ficar de pé, convido para que nos levantemos, para que oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, e porque podemos nos encontrar, Senhor, nessa noite na tua casa, porque tu nos convidaste a virmos até aqui. Te agradecemos porque aqui podemos chegar assim como nós estamos. E tu conheces bem o nosso coração, a nossa mente. Muito obrigado, Senhor, pela semana que passou e que hoje chega ao fim. Obrigado pela vida, pela saúde, e queremos dedicar esse tempo, Senhor, a estarmos na tua casa, e queremos receber de ti o alimento que precisamos para a nossa vida, as palavras que precisamos para o nosso coração. Tu nos conheces tão bem, e obrigado porque nos saúdas com essa tua palavra de convite, de chegarmos a ti. Abençoa-nos essa noite, guia-nos com teu Santo Espírito, guia-nos com tua palavra. Assim chegamos diante de ti e te louvamos e agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Eu quero rapidamente me apresentar. Talvez alguns de vocês já me viram, talvez outros não tenham me visto ainda aqui. Meu nome é Vitor Schell, o meu campo de atividade na igreja é a Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul, a Faculdade de Teologia, e é onde hoje em dia grande parte dos nossos pastores e pastoras são formados para atuação no ministério. Inclusive nesse final de semana, na quinta-feira à noite, já os estudantes saíram de ônibus, um ônibus inteiro de São Bento do Sul, e foram para São Leopoldo, Porto Alegre. Nesse final de semana tem um encontro nacional de estudantes de teologia, a igreja mesmo tem um programa de acompanhamento a esses estudantes.
e eles foram então nesse final de semana para lá. Então o meu campo de atividade é lá na faculdade, eu sou professor da área do Novo Testamento, e o pastor Jair então me convidou a estar com vocês nessa noite aqui. Já tive outras vezes também aqui, alguns certamente vão lembrar disso. Então eu fico feliz de estar com vocês nessa noite. Nós queremos cantar um primeiro hino, é o hino de número 20 do Inário, hino de número 20, Jesus em Tua Presença. E logo após esse hino eu gostaria de convidar as crianças então a virem aqui à frente. Primeiro nós cantamos juntos o hino de número 20 e depois nós queremos convidar as crianças então que venham aqui para que elas também possam ir para a sua programação especial nessa noite. Então, número 20, Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Tua morte crucifica a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Tua morte crucifica a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Gostaria de convidar então as crianças que estão aqui hoje à noite, que venham até aqui. Nós queremos ter um momento de oração por vocês, pelas famílias de vocês, pelo trabalho, pelo ensino das crianças hoje à noite, pelo trabalho que é feito pelas professoras do culto infantil. Nós queremos agradecer o Evandro também, que está nos acompanhando com a música nessa noite. E nós queremos ter um momento especial de oração agora. Peço que assim como nós estamos, fechemos nossos olhos, baixemos nossas cabeças e nós queremos orar por esse momento do culto infantil. Então vou dar a mão aqui também, vamos entrar na roda aqui, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por cada criança presente nessa noite. Nós Te louvamos, Senhor, pela saúde dessas crianças, porque podem estar aqui, Senhor, e que podem nessa noite ouvir a Tua palavra, e podem estar vindo também a Ti, assim como elas estão. Tu conheces as suas preocupações, os seus medos, as suas ansiedades, que podem parecer por vezes tão pequenas, mas que são tão grandes às vezes, para pessoas tão pequenas como elas. E obrigado porque Tu as conheces, Senhor, e Tu disseste que nós devemos deixar vir a Ti os pequeninos, e não devemos os impedir de fazer isso. E nós não queremos impedi-las de jeito nenhum, Senhor, antes queremos acolhê-las na Tua casa, onde é o lugar delas. E nós queremos pedir que Tu estejas falando, Senhor, com Tua palavra, assim como elas precisam, para que possam entender do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão,
e da vida eterna, Senhor. Conduz esse momento, age com Teu Santo Espírito, abençoa cada família representada por essas crianças, Senhor. Age com o Teu poder, anima e fortalece todo o trabalho das professoras do culto infantil. Dá a elas alegria, dá a elas criatividade, amor. Dá, Senhor, o dom do Teu Santo Espírito, para que possam fazer-se entender, Senhor, para que a Tua palavra seja compreendida e absorvida pelas crianças. Assim colocamos esse tempo especial delas na Tua presença. E obrigado porque Tu prometes estar em nosso meio, quando nos reunimos em Teu nome. Te louvamos e agradecemos, Senhor. Oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, tenham uma boa programação. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria agora de convidar o irmão ou a irmã que vai ter esse momento de avisos agora, os avisos da comunidade. Uma boa noite a todos, e aquelas pessoas que nos visitam, sejam sempre bem-vindos e sintam-se à vontade na casa do Pai, e sejam sempre convidados, estão sempre convidados a chegar mais vezes aqui. Os avisos são os seguintes hoje: quarta-feira, ao AS, às 14h30, com o início das atividades de trabalhos manuais. Quarta-feira também às 19h30, o ensaio do coral. Próximo sábado não haverá ensino confirmatório, pois o pastor Jair vai celebrar um casamento em Florianópolis, então não haverá um ensino confirmatório para as crianças pela parte na manhã, que é às 9h30 da manhã sempre, então não haverá. Na semana de Páscoa também teremos culto com Santa Ceia e atividades com as crianças no culto de Sexta-feira Santa, às 19h. E culto festivo de Páscoa no domingo, dia 20 de abril, às 9h da manhã, com culto infantil no domingo de Páscoa, com surpresa especial para todas as crianças. Então, no sábado de Aleluia, daí não haverá culto, então no sábado não haverá culto, e sim no domingo daí então. As ofertas de hoje vai para a Diaconia Sinodal, e ainda dispomos de blocos de ação entre amigos, para quem ainda não pegou e quiser colaborar com o nosso, faltou a palavra aqui, ação, essa ação que a gente está fazendo uma reforma na cozinha aqui do salão, e está tendo bastante gasto, então a gente está fazendo essa ação entre amigos para angariar fundos para o término da cozinha e outros cômodos ali. Então, se dirige até a secretaria, se alguém quiser colaborar. E o próximo culto será no sábado, às 19h. E também queria agradecer ao pastor Vitor pela mensagem trazida e pela palavra, tá? E que seja sempre bem-vindo à nossa comunidade, agradece, irmão. E ao Evandro, que sempre está disposto a nos ajudar com os hinos e louvor. Seria isso, um bom final de semana a todos. Convido aqueles que podem para se colocarem de pé. O tempo da Quaresma é um tempo especial da igreja, tempo que antecede a semana da Paixão, a Sexta-feira Santa, como foi dito, o sábado de Aleluia, o domingo de Páscoa. Se vocês viram nesse tempo, também essas cores aqui na frente, elas mudam, né? Geralmente nós temos cores verdes aqui em cima do altar e em cima aqui também, né? E o verde que significa o crescimento da nossa vida, o crescimento contínuo, assim como as plantas crescem continuamente e são verdes e vão crescendo verdes. Nesse tempo da Quaresma, assim como no tempo de Advento também, se vocês observarem, é usada essa cor aqui. E essa cor, ela está aí justamente para a contrição, para o arrependimento, para a espiritualidade. São cores que remetem a isso. Assim como o vermelho remete à festa, o branco na Páscoa, né, a ressurreição. O tempo da Quaresma é um tempo especial de nós analisarmos a nossa vida, de nós analisarmos o nosso coração, de nos deixarmos analisar por Deus e analisar aquilo que se passa em nossas vidas. E em cada culto também, na verdade, nós temos um tempo especial onde nós fazemos isso, que é um tempo de
de analisarmos a nossa vida, de confessarmos os nossos pecados. Assim como fomos saudados, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio que Deus nos dá tem também a ver com o perdão que Ele nos dá, com o perdão que Ele nos oferece, quando confessamos, quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. A palavra bíblica que eu gostaria de ler hoje, que acompanha esse desejo por aquilo que Deus tem a fazer em nosso coração, ele vem do Salmo de número 51, dos versos 1 a 12. E no Salmo 51, dos versos 1 a 12, o salmista diz o seguinte, e essa palavra quer servir de incentivo a nós, incentivo à confissão dos nossos pecados. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O salmista pede que Deus não retire dele o seu Santo Espírito, mas que devolva a alegria da salvação. E não só isso, que Deus também sustente a ele com um espírito pronto a obedecer. Hoje à noite nós vamos falar sobre arrependimento. O texto da pregação de hoje, indicado para o domingo de amanhã, é um texto que vai falar disso, justamente do chamado de Deus ao arrependimento. E talvez nós nos perguntemos o que é arrependimento, e tem a ver com arrependimento aquilo que Deus nos dá, que é um espírito pronto a obedecer. O arrependimento cristão não é simplesmente um sentimento, mas é a vontade de ter uma mudança de atitude, um espírito pronto a obedecer. E assim como nós estamos, eu convido então para que nós oremos e que cada um de nós faça essa oração a Deus, com aquilo que pesa no teu coração, que só tu bem sabe que existe no teu coração, assim como o salmista diz. E talvez são coisas que também têm feito os ossos serem prejudicados, tem feito a alegria ir embora, assim como sentia o salmista também. Então eu convido para que nós pessoalmente, nos nossos lugares, em silêncio, de olhos fechados, possamos confessar o nosso pecado a Deus. E depois então eu oro por todos nós. Vamos orar.
Senhor, assim como nós ouvimos na oração do salmista, nós também pedimos: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Nós te pedimos, devolve-nos a alegria da tua salvação. Tu sabes bem aquilo que, por nossa causa, faz com que a alegria desapareça, a nossa própria alegria, a alegria dos outros ao nosso redor. Que a nossa alegria seja a alegria que vem da tua graça, por causa da tua salvação, Senhor, por causa do teu perdão. E nós te pedimos, Senhor, cria em nós um arrependimento verdadeiro, sustenta-nos com um espírito pronto a obedecer, Senhor, que possamos sair daqui diferente de como aqui chegamos. Tu conheces, Senhor, nossa vida, o nosso dia a dia, Tu sabes tudo aquilo que se passa em nossos corações, nossos pensamentos, nossas palavras, que ferem, que machucam, que difamam o nosso próximo. Tu conheces os nossos pensamentos que se afastam tão rapidamente de Ti. Tu sabes do que temos alimentado os nossos pensamentos, o nosso coração. Tu conheces nossas atitudes no dia a dia e te pedimos, Senhor, transforma-nos pelo poder do Teu Espírito, perdoa o nosso pecado, limpa-nos. Assim clamamos, Senhor, pelo Teu agir em nós, pelo agir do Teu Santo Espírito, não porque mereçamos, Senhor, chegamos diante de Ti como quem não tem nada a oferecer, mas por Tua graça e misericórdia. Obrigado porque Tu nos convidas a chegarmos como nós estamos, mas não nos permita sair daqui como aqui chegamos. Renova-nos, transforma-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Em vista da confissão de vocês, da confissão de cada um de nós, e confiando na promessa do perdão de Deus, Ele mesmo disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E por causa dessa promessa do perdão de Deus, é que eu declaro o perdão dos nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo exorta os cristãos em Roma com as seguintes palavras: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E os frutos do agir de Deus, do seu Santo Espírito, possa fazer com que vivamos de forma diferente no nosso dia a dia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, vida plena e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Nós podemos nos assentar. Queremos cantar mais um hino agora, um hino que fala justamente disso que Deus fez. O hino de número 601, do alto preço pago por Jesus, por nós, para o nosso perdão, número 601. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou
sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Convido agora para que nós ouçamos a leitura bíblica para o dia de hoje. Leitura bíblica que se encontra no profeta Isaías. Convido quem pode que fique de pé. Isaías 55, 1 a 9, e do Novo Testamento depois nós ouviremos 1 Coríntios 10, de 1 até 13, que são os textos selecionados como leitura bíblica para o dia de hoje. Para quem quiser acompanhar, está na página 820 das Bíblias que estão nos bancos. 820. Passo a ler. O convite gracioso de Deus. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu viverá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltem-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Até aqui. E da primeira carta aos Coríntios, então, 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 até 13. 1 Coríntios 10, 1 a 13.
página 1258. Conselhos contra a idolatria. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Até aqui. Muito obrigado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vemos que as duas leituras bíblicas apontam na direção dos exemplos que existem nas Escrituras em relação àquilo que aconteceu com o povo de Israel durante muito tempo, as tentações pelas quais passaram. Diz, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, o texto de Isaías nos diz. E o texto de 1 Coríntios, do apóstolo Paulo, ele diz que quando nós somos tentados, Deus também provê a força que precisamos e não vai nos deixar ser tentados mais do que a força que temos. Nós queremos cantar, nos preparando para a prédica dessa noite. Podemos nos assentar. Queremos cantar o número 321. 321 e logo depois, nos preparando então para a prédica, o número 33. 321 e depois o 33.
Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Estar em tua presença, sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Número 33. Nós possamos cantar essa música em espírito de oração, de fato. É uma música um pouco mais conhecida e que diz: eu quero ser, Senhor, amado como um vaso nas mãos do oleiro. E essa imagem do vaso nas mãos do oleiro é uma imagem que vem do livro do profeta Jeremias. E Deus mostra a ele numa visão, ele é convidado a ir para o lugar onde o oleiro está trabalhando num vaso, e ao mesmo tempo em que esse vaso é destruído nessa imagem, mas Deus pode reconstruir esse vaso. É essa imagem bíblica que vem para cá agora, para esse hino que nós queremos cantar agora, número 33. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Que o Senhor nosso Deus faça de nós um vaso novo. Um vaso novo. Não sei se vocês perceberam, mas hoje à noite tem no nosso altar duas coisas um tanto esquisitas. Talvez vocês até pensaram assim: quem esqueceu isso? Será que eles estavam limpando o pátio da comunidade e daí esqueceram, né? Esqueceram de tirar isso aí, né? Será que foi isso, né? Talvez quem está lá atrás, né? Ou talvez alguém de vocês hoje já usou isso, inclusive, um dia tão bonito e próprio para fazer isso, né? Está um pouco mais fresquinho. E se alguém assim é meio como eu, quando sobra um tempo assim, a gente pega a enxada, vai limpar a horta. Eu, quando sobra um pouquinho de tempo, eu vou lá e vou limpar a horta. Agora a minha horta está
Está com resquícios do verão, assim, ainda. Não está muito boa, não. Eu plantei um monte de flor na horta no verão, assim, ficou tem uma parte da horta que é só flor, e agora está indo para o finalmente, assim. Tem um outro lugar que eu tenho um pouquinho de alface. Mas hoje foi um dia bom para ir para a horta, né, porque está mais fresquinho. Mas também tenho aqui o que eu peguei no meu vizinho, porque eu não tenho. Foi uma pena. Ontem eu tive que entrar em contato com o vizinho e dizer para ele: oh, eu sabia que ele tinha, né? O vizinho fala em alemão, daí eu escrevi para ele se ele podia me emprestar o Axt dele, né? O Axt. Esse é um Axt, esse é um machado, certo? Eu não uso muito machado, eu nem sei usar direito um machado. Também nunca fui obrigado a cortar muita árvore assim, né? Tem coisas na nossa vida que quando a gente deixa crescer muito, quando a gente deixa lá muito tempo, talvez é como uma árvore que já cresceu bastante, e daí para tirar de lá, é só com o axe, é só com o machado. Tem outras coisas na horta que daí a gente já tira bem fácil, né? Geralmente assim, quando está bem pequenininho ainda, de preferência a gente depois de uma chuva, né? Aí depois da chuva, quando é bem pequenininho, a gente vai lá e pega bem lá no fundinho, e aquilo sai que é uma beleza. Mas quando a gente deixa o inso crescendo e deixa lá muito tempo, dá mais trabalho. E talvez tem coisa na vida da gente, de quem já está com... Eu já tenho barba branca e careca, tem gente que já tem mais barba branca e está mais careca do que eu, aqui hoje à noite. E talvez a pessoa que está do lado diz assim: ó, é para ti, ó, viu? São aquelas coisas que eu já não aguento mais em ti, mas que eu já desisti. A gente diz assim: ele é assim mesmo. Ou a gente mesmo diz, né? Agora não vale mais a pena mexer, eu sou assim mesmo. É como a planta aquela, que não foi tirada, eu nunca reservei um tempo, nunca na minha vida me dei o trabalho de mexer com isso quando ele estava um pouquinho mais fraco e um pouco menor, e agora vai me dar muito trabalho para mexer nisso e tirar de lá. Eu não sei se vocês têm essas coisas, mas eu tenho. E tem coisa na vida da gente que dá trabalho para mexer. Eu acho que por isso é tão sábia a palavra bíblica que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ou no caminho que você tem para ela, porque ainda quando for velha, então não se desviará dele. Ou seja, tem coisa que a gente deve buscar endireitar enquanto dá tempo. E isso o pessoal também já sabe, que tem uma parte da infância que é muito própria para fazer isso, para direcionar as crianças por onde elas devem ir. Porque a criança vai sendo formada, e ali é muito mais tranquilo de direcionar determinadas coisas, de mudar de rumo, de mudar de humor. Às vezes a gente dá culpa no nosso temperamento, afinal a gente é assim mesmo, e todo mundo tem que me engolir, tem que me aguentar, porque afinal eu sou assim. Mas o outro também é assim. Estão vendo? Uma desculpa pode ser: mas eu sou assim, esse é o meu temperamento. A outra desculpa pode ser: mas o outro é assim, o outro é ainda pior. Né? Dois tipos de desculpas que nós podemos usar muito facilmente. E a gente deixa lá. Ou a gente acha: agora já passou do tempo, agora não adianta mais mudar alguma coisa, agora nada muda mesmo, né? Bom, eu tenho coisas que talvez se tivesse trabalhado um pouquinho, quando a planta era um pouquinho mais nova, talvez tivesse sido um pouco mais fácil de trabalhar. E tomara que a gente não desista. Sabe aquela coisa assim: agora não dá para mais mudar. No tempo da quaresma, nós nos voltamos como igreja à temática da conversão, do arrependimento, porque os cristãos são seres inconformados. Cristãos são pessoas que não dizem simplesmente: é assim mesmo, tudo está ruim, eu sou assim mesmo. Não, e nossa convicção básica ainda como cristãos, inclusive é uma ideia que nem todo mundo aceita assim, e até pensa: mas por que eles são tão pessimistas em relação ao ser humano? Mas a Bíblia diz:
O ser humano não é tão bom quanto tantas vezes ele pensa ser. Ou seja, nós precisamos de mudança. Nós precisamos de mudança nos nossos corações. Não é à toa que tem uma parte especial do culto, que nós também já tivemos hoje, que é a própria confissão de pecados. E a gente pensa assim, mas que coisa, né? Cada domingo a gente precisa vir, ou a gente precisa ir semana após semana confessar pecado. A gente não toma jeito mesmo, né? A questão é que não é nem semana após semana. Se nós somos sinceros, hoje à noite, de novo, antes de dormir, se nós fizermos a nossa oração lá na cama, nós já vamos detectar coisas que talvez nem passaram pela nossa cabeça hoje, quando nós aqui fizemos a nossa oração de confissão. E infelizmente é assim que certamente nós vamos precisar disso até o fim da nossa vida. E no centro do texto bíblico indicado para a pregação de amanhã, né? Eu ia dizer de hoje, não, é de amanhã, do domingo de amanhã, o texto da prédica indicado para amanhã, e no centro desse texto encontra-se o seguinte chamado de Jesus: produzi, pois, frutos que provem a vossa conversão. Produzi, pois, frutos que provem a vossa conversão. Porque toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz bons frutos, a gente pega o axe e corta e lança no fogo. A questão é, a gente precisa e está precisando de uma pá ou de um machado? Já João Batista, vocês lembram dessa figura bíblica do Novo Testamento? João Batista, que antecede Jesus em seu ministério. O João Batista, na sua pregação, na preparação do ministério de Jesus, ele anunciava o arrependimento às pessoas da seguinte maneira. Isso nós lemos no mesmo evangelho que nós vamos ler hoje à noite, onde nós temos o texto da prédica. E lá João Batista, lá diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quase como queria dizer, suas cobras, né? Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, e nós poderíamos colocar no lugar disso assim. E não comecem a dizer entre vocês mesmos: mas meu pai construiu a igreja da Vila Nova, ou meu pai doou os tijolos para que se construísse o salão. Não comecem a dizer a vocês mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. No texto da pregação de hoje, eu não li o texto da pregação ainda, tá? Mas a gente logo vai ler, tá? E não se assustem, que eu estou controlando o relógio branco lá atrás, porque vocês vão dizer assim: mas o cara não leu o texto da pregação, já falou um tanto e nem leu o texto ainda, tá? Não se assustem, eu estou lá no controle, né? E não vou abusar da paciência de vocês. Mas no texto da pregação de hoje, nós vamos ver que uma nova oportunidade é anunciada. Tem uma parábola contada por Jesus nesse texto, que mostra a atitude paciente e misericordiosa do próprio Deus. Isso está em foco. A atitude de um servo que quer ainda dar uma última chance à figueira, sobre quem essa parábola conta. Ele queria usar a pá, e não a enxada. Ele queria usar a pá e não o machado. Ele queria cavar mais uma vez ao redor e adubar a figueira, a fim de que talvez ela viesse ainda a frutificar. E tanto na pregação de João Batista, quanto nessa parábola que nós vamos ler, tanto
numa quanto noutra pregação, nós temos o verdadeiro significado do arrependimento, que é bem para além de qualquer mero sentimento, porque ali, nos dois textos, nos é dito que tem a ver com produzir frutos. Ou seja, existe algo que vai para além de sentimentos, existe um resultado concreto disso, os frutos. Agora sim, nós vamos ler o texto, Lucas 13, de 1 até 9. Lucas 13, 1 a 9. E eu leio em uma outra versão da Bíblia, e lá diz assim, Lucas 13, 1 a 9. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo, e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Na história do Evangelho, alguns contam a Jesus, eles vêm até Jesus e contam a Jesus fatos ocorridos, tragédias, que traziam questionamentos quanto à justiça de Deus, a partir de uma lógica que eles tinham. Aqui se faz, aqui se paga. E eles vêm contar para Jesus isso. Um grupo de galileus da Galileia haviam ido para a Judéia, para Jerusalém, no templo, e nós não temos outros relatos que contam como aconteceu essa história, mas aqui a gente ouve isso, que essa história está na cabeça deles, e eles vêm contar isso a Jesus. Seriam galileus mortos por Pilatos, quando foram oferecer sacrifícios no templo, e por isso diz que Pilatos misturou o sangue deles ao sangue do sacrifício, certo? Ou seja, eles estavam indo para o templo, eles fariam sacrifícios, eles eram religiosos, certo? E Pilatos os havia assassinado. Que crueldade! Religiosos assassinados no templo, o seu sangue misturado ao sangue do sacrifício. E eles perguntam, seriam esses galileus mortos por Pilatos mais pecadores, por terem sofrido o que sofreram? Às vezes são perguntas que nós fazemos, né? O que essa pessoa fez para merecer? Ou às vezes até nós nos perguntamos, o que eu fiz afinal para merecer? Será que eu sou mais pecador que alguém? É a pergunta que eles estão fazendo. Será que essa tragédia, será que essa atrocidade de Pilatos, Deus permitiu porque eles eram mais pecadores do que outros? E é interessante a resposta de Jesus. Jesus disse, não. Eram tão pecadores quanto os outros, tão pecadores quanto os próprios, que estavam ali falando com Jesus, naquele momento. E na base disso, pessoal, na base está a falta de reconhecimento do próprio pecado. O maior pecado é sempre o do outro, certo? E Jesus acrescenta então, Jesus mesmo então vem com uma história até talvez
que vai mais na direção de uma tragédia que não tem muita explicação. Jesus então conta de uma tragédia da queda da torre de Siloé, que acabou matando 18 pessoas. Uma torre em Jerusalém, sei lá se foi construída com areia com marisco, né? Não, lá não tem marisco tão perto, então, mas sabe assim, uma torre talvez que foi construída meio esquisita, né? Não gastaram tudo o que deviam gastar, não era um viaduto, tá, que caiu, não era uma ponte que caiu, porque foi mal construída, mas era a torre de Siloé, e caiu em cima de 18 pessoas, tragédia, que talvez muitas famílias que foram afetadas por essa tragédia perguntaram, o que eu fiz para merecer, para alguém de nós estar nesse lugar, justamente quando essa tragédia acontece? De novo, como pode? Será que alguém de nós é mais pecador? Ou seja, aqui pessoal, nós não temos galileus. A Galileia, na mentalidade das pessoas na época de Jesus, era chamada de Galileia dos gentios. Se alguma coisa até acontecesse com os galileus, talvez os judeus da Judéia diriam, são galileus mesmos, claro que eles são mais pecadores do que nós da Judéia, certo? E Jesus vem justamente contando, mas espera aí, aqui na Judéia também já aconteceu desgraça, também aconteceu que uma torre caiu em cima de gente. Será que agora esses eram mais pecadores, justamente sendo judeus e não galileus? E Jesus diz também, não. O que está aqui, pessoal, é a questão e a tentativa constante do ser humano de determinar o grau de culpa de uns em função dos outros, e é o que a gente faz todo dia, o dia todo. Ou seja, nós nos justificamos muitas vezes na falha do outro, certo? Quantas vezes a gente faz isso no casamento, né? Não, eu só fiz isso porque tu fez aquilo, né? Não é que eu sou ruim, é que eu só estou reagindo a uma coisa que tu já fizeste. E nós vivemos assim. Não é que eu sou ruim, é que o governo é ruim. Não é que eu sou ruim, o vizinho é ruim. Não é que isso aqui está ruim, lá está ruim, e por isso eu reajo assim. Sobre esses acontecimentos trazidos a Jesus por meio, provavelmente são entusiastas políticos que estão ali, que querem ver Jesus reclamar do Pilatos, certo? Esse desgraçado do Pilatos. E Jesus não fala isso, ele não entra nessa questão. Ele também não diz, essa gente que fica construindo torre da maneira errada, a culpa é deles. Jesus diz, eles não são mais pecadores. Jesus não entra nessa questão. Tem um estudioso das parábolas do Evangelho de Lucas, que sobre esse texto ele escreve o seguinte, eu achei muito, muito interessante. Então assim, quem está quase cochilando, está muito cedo ainda, né? Então cutuca o teu vizinho que está quase cochilando, para prestar bem atenção nisso que ele escreve, que essa pessoa escreve. Quanto mais intensa a luta pela justiça, mais os oprimidos tendem a subentender a sua própria justiça. Eu vou repetir, quanto mais intensa a luta pela justiça, mais os oprimidos tendem a subentender a sua própria justiça. Esse pressuposto de justiça, por vezes, expressa-se como arrogância que não admite nenhuma crítica. Arrogância que não admite nenhuma crítica. Afinal, eu luto tanto por justiça, que eu já não consigo mais perceber que eu mesmo sou injusto. E a minha luta por justiça faz com que eu já não mais enxergue que em mim mesmo existem mazelas também. Como se a minha própria luta por justiça me justificasse diante de Deus. Também nossas próprias mazelas bem pessoais, os nossos erros bem pessoais, lá na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, elas podem procurar esconderijo nas injustiças que outros cometem. Afinal, eu não sou tão ruim assim. Me deixa aqui quieto, porque tão ruim eu não sou, né?
faço lá de vez em quando, mas tão ruim quanto o outro, eu não sou. Os outros são sempre bem piores. E para Jesus, também a indignação contra as injustiças do mundo não torna o ser humano por si só num justo. A gente pode se indignar, e até a gente deve se indignar com as injustiças que existem no mundo, mas isso não me torna mais justo por si só. Todos são culpados, Jesus deixa claro. E a pergunta, o que eu fiz, ou o que fizeram para merecer esse mal? Essa pergunta poderia ser trocada por nós com a seguinte pergunta: o que eu fiz para receber esse bem? Já que basicamente eu mereço, ou nós merecemos, esse mal. Nós deveríamos deixar um pouco de perguntar o que eu fiz para merecer esse mal, e perguntarmos, mas afinal, o que eu fiz para merecer esse bem? Paulo deixa claro em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o Paulo continua, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. E agora eu passo para a história da figueira. Agora Jesus traz uma história, para que eles comecem a entender melhor o que ele quer dizer. Jesus é fantástico nisso, ele fala a língua que eles entendem. Essa turma também usa machado e enxada. Eles sabem meio o que é isso. Eles sabem também que muitas vezes Israel, o povo de Israel como um todo, foi comparado na Bíblia, no Antigo Testamento, com uma videira. Jesus compara também o povo de Israel a uma figueira. E são essas duas plantas que aparecem na parábola, certo? É uma figueira que foi plantada no meio de uma parreira de uvas. Ou seja, Jesus não fala basicamente na videira como um todo, mas de uma espécie especial plantada ali no meio. Talvez Jesus estivesse falando, inclusive, dando a entender que está falando a respeito das lideranças judaicas, que se sobressaem no meio da plantação como um todo. Na Palestina, pessoal, o clima é diferente. E uma figueira dá fruto 10 meses por ano. 10 meses por ano. Mas naquela figueira não tem fruto. Não se trata de uma videira, mas de uma figueira. O dono da vinha procura pelos frutos, que são esperados, afinal 10 meses por ano deveria dar frutos. E ele já esperou, como diz o texto. Olha, ele diz, esperei 3 anos. Ele diz, foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Ou seja, não diz assim, eu vou lá uma vez e quero ver frutos. Mas diz, ele foi lá várias vezes. Ele esperou. Ou seja, ele já foi paciente. Ou seja, já estava na época de pegar o machado e vamos ver. Está aqui só ocupando espaço. Ou seja, ele foi muito paciente. O dono da vinha procura pelos frutos que são esperados, não encontra. Quando Jesus entra em Jerusalém, nós vamos caminhando na direção da Páscoa agora. Quando Jesus entra pela última vez na cidade de Jerusalém, conforme o relato de Mateus, antes de ser crucificado, ele também não encontra os frutos esperados numa figueira. A figueira está seca. E Mateus dirá, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. É interessante, né? A árvore até está bonita. Assim é a gente de vez em quando, né? Por fora a gente está bonito, tem um monte de folhas, mas fruto que é bom. Sabe aquela árvore também, aquela planta que a gente diz, mas está tão bonita, mas não dá nada. Está aqui, né? Tá, olha que interessante, está bonita a folha, mas fruto que é bom, nada. Jesus estava comparando aquela figueira à própria cidade também de Jerusalém, ao povo de Israel. E ele vem
e não encontra os frutos que Deus espera desse povo, desse seu povo, que Ele trata com tanta paciência, que Ele tratou com tanta paciência em toda a história que a gente lê no Antigo Testamento. Deus é tão paciente, bem mais do que nós, muito paciente. E então Jesus disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. No profeta Jeremias, nós lemos a respeito da situação do povo de Deus em seu tempo, e no tempo do profeta Jeremias, diz assim: ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Ele está dizendo, não ficam nem um pouquinho vermelho, né? Mas é um povo sem vergonha, eles nem têm vergonha, né? Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. A gente não fica nem vermelho. Diz adiante, né? Portanto cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. E segue adiante: eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. Estão vendo lá já em Jeremias essa imagem da figueira e da videira? Jesus retoma isso, e ele diz: olha, eu quis recolher a colheita deles, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas, aqui não sobrou nem folha. O que lhes dei será tomado deles. Não há vergonha, nem mesmo vergonha pela maldade, pelo abandono de Deus. Mas a parábola de Jesus, a parábola ressalta a misericórdia de Deus em tolerar por mais um tempo. No texto da leitura bíblica de Isaías nós ouvimos: invocai-o enquanto está perto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele é paciente, Ele tem misericórdia e é paciente. E Deus, Ele quer tolerar por mais um tempo, Ele quer oportunizar o arrependimento e a produção de novos frutos, a partir do trabalho de adubação a ser realizado por mais um tempo. Ou seja, o que Deus quer fazer não é pegar o machado. O que Ele quer fazer é, com muita paciência, cavar ao redor, tirar o matagal que está sufocando. Quer botar adubo. É muito interessante que é uma imagem para chamar a atenção mesmo, porque diz para botar estrume, tá? É para botar esterco. Provavelmente todo mundo que estava ouvindo Jesus, porque não se usa isso toda vez. Jesus não usava isso todas as vezes. Quando Ele usa isso, inclusive, é assim: tem que usar esterco para a coisa melhorar, né? E tem que cavocar um pouco ao redor, certo? E às vezes, pessoal, isso aqui pode doer um pouco. Na terra do nosso coração, quando a gente tem que cavocar um pouco algumas coisas, talvez não é tão legal assim. Talvez no momento não dá tanta alegria assim, mas é o único jeito. É o único jeito de dar frutos. É necessário arrependimento. Na conversa entre o dono da vinha e o servo, estão ali personificadas a conversa entre a graça e a misericórdia por um lado, e a justiça e o juízo do outro. A justiça e o juízo de Deus diz: chega. E tomara que um dia Deus diga realmente chega para aquilo tudo de mal e de perverso e de injusto que existe nesse mundo. Por outro lado, está a graça e a misericórdia de Deus mesmo, do próprio Deus, que diz: vamos adubar, vamos cuidar, vamos fazer a coisa diferente, para que os frutos venham. E depois desse ato de graça e misericórdia, a figueira, porém, deverá reagir. Mas ela deve reagir, ela não pode ficar na mesma. Nós temos aqui um chamado à reação, a reagirmos à graça e à misericórdia de Deus.
cada um de nós sabe, sobre aquilo que eu já comecei falando no início. É uma questão de olhar para si. É uma questão também de não deixar a figueira como está. Uma figueira, não adianta deixar chover um pouquinho, e ir lá com a mão ou com a enxada e tentar colher. Uma figueira tem que daí usar o machado. Que nós possamos nos analisar, não deixar o isso crescer, mas também dizer para Deus: vem e poda, limpa os ramos que precisam ser cortados, para que eu possa produzir mais frutos. Não me deixa ficar enganado comigo mesmo, com as minhas folhas vistosas, e na verdade fruto não há nenhum, a não ser frutos ruins, que estão ruins, que são secos, que não alimentam ninguém. Temos aqui um chamado a olhar para nós mesmos, não para qualquer autojustificação que diz assim: eu não sou tão ruim assim, o outro é ainda pior. O fato do outro ser ainda pior não te faz melhor. O fato do outro ser pior não te justifica automaticamente diante de Deus por causa disso. A pergunta deve mudar de o que fizeram para merecer este mal, para o que fizemos para merecer esta graça. E a resposta de novo vai ser: é graça e é bondade de Deus. Os frutos, como é que eles vão vir? Pelo agir do próprio Espírito de Deus, pelo adubo, pelo cuidado, pelo ouvir da palavra de Deus. E quando ouvimos a sua palavra, o Espírito de Deus age. Pelo agir de Deus em nós, é possível produzirmos novos frutos, e que Ele produza em nós o fruto do seu Espírito. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra possa ficar marcada no nosso coração hoje à noite, em primeiro lugar, para nos mostrar quão paciente e bom é o Senhor, que não chega simplesmente com o machado para cortar, mas o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia vão dizer: vamos dar mais um tempo, porque eu amo, vamos dar mais um tempo, vamos investir mais. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos sair daqui alegres por causa disso, com a chance que o Senhor nos dá, que Ele examine o nosso coração, e que produza em nós o fruto do seu Santo Espírito. E como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ainda que o meu temperamento seja esse, domínio próprio, domínio por causa do agir do Espírito. Contra essas coisas, diz o apóstolo Paulo, não há lei. Fruto do Espírito é o amor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Convido para que, assim como nós estamos, baixemos nossas cabeças e tenhamos um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos por tua paciência conosco, Senhor. Te louvamos porque tu queres investir em nós. Te louvamos por tua misericórdia. Tu sabes que não produzimos os frutos que tu esperas, mas muito obrigado, porque tu vens até nós com todo o teu amor e paciência, a tua longanimidade, Senhor, e queres nos encontrar. Faz-nos ouvir a tua voz, Senhor, e assim como disse Jesus àquelas pessoas que o procuraram, que possamos ouvir que também tu dizes que nós devemos nos arrepender. Produz em nós esse arrependimento sincero,
e que saiamos daqui diferentes de como aqui chegamos. Transforma-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos trazer nossas ofertas aqui à frente, como foi dito, é destinado ao trabalho de diaconia, e nós queremos cantar um hino, um último hino, nessa noite, que é o hino de número 84, um hino de gratidão, enquanto trazemos a nossa oferta, que pode ser colocada nos cestos aqui à frente, ou vocês viram que hoje à noite tem novidade nos bancos, né? Tem um cartazinho com um QR Code, e quem quiser pode fazer por Pix também a oferta. A gente sabe que muitas pessoas nem saem mais com dinheiro, né? A gente não sai com dinheiro no bolso, com nota e tudo mais, mas dá para fazer um Pix também. Dá para fazer Pix de todos os valores, né? Isso também é muito bom. Tá? Então quem quiser faz a sua oferta no seu lugar, ou senão nós vamos trazer à frente. Tá? Vamos cantar, enquanto isso eu te agradeço. Convido para que fiquemos em pé para a oração final, aqueles que puderem. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar o dia de amanhã e a próxima semana a Ti. Senhor, que vivamos para a Tua honra, para a Tua glória, que saímos daqui de fato diferentes de como aqui chegamos. Guarda-nos em nosso trabalho, guarda-nos em nossos compromissos, Senhor, em nossas lutas, talvez com sofrimentos e doenças, com dores em nosso coração por situações pelas quais passamos. Senhor, abençoa nossas famílias. Tu conheces muito bem aquilo que precisamos de Ti, Senhor, e oramos por aqueles em nossas famílias e em nossas comunidades que estão doentes, talvez acamados, sofrendo dores, desenganados, sozinhos, com medo. Senhor, assiste-os com o Teu poder e com a Tua graça, dá a Tua esperança, a Tua força, faz com que olhem para Ti, Senhor, para a esperança que temos em Ti. Senhor, assim confiamos-nos aos Teus cuidados, pedimos que abençoes também a cidade onde vivemos, para que possamos ter paz, dá com que contribuamos para a paz ali onde nós estivermos, dá com que sejamos Teus instrumentos em nosso trabalho. Abençoa os governantes, Senhor, de nossas cidades, aqueles que estão investidos de responsabilidade. Quero interceder, Senhor, por nossa igreja, quero interceder pelos estudantes que retornam amanhã de sua viagem ao Rio Grande do Sul.
Quero te pedir que abençoes essa comunidade, Senhor, abençoa o pastor Jairo, guarda-o a ele, a sua família, age com o teu Santo Espírito e usa o Senhor como instrumento nas tuas mãos, para o cuidado. Ó Senhor, obrigado por essa noite, te louvamos e te agradecemos, e ao sairmos daqui, Senhor, queremos orar a oração que Tu nos ensinaste e com a qual colocamos tudo aquilo que até aqui não expressamos. Oramos assim, juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e que Ele te dê da sua paz, que assim te abençoe o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, uma boa noite para vocês, que nós possamos ir com alegria, que possamos ir servir ao nosso Senhor com alegria. Uma boa noite de sábado para vocês, um bom descanso, e um bom descanso no domingo também.